6h19, de volta com o Manhã no Ar. E os órgãos de segurança apresentaram um balanço das ocorrências durante as festas de carnaval. Alguns crimes reduziram. Já o número de pessoas flagradas dirigindo depois de ingerirem bebida alcoólica aumentou mais de 100%. Cerca de 1.700 servidores, entre policiais militares, civis, bombeiros e Departamento Estadual de Trânsito, estiveram nas ruas durante o carnaval. As ocorrências como estupro, homicídio, roubos e furtos apresentaram queda na comparação com o mesmo período do ano passado. Tudo graças a um trabalho preventivo feito antes pela Central Integrada de Fiscalização, o aumento de efetivo da Polícia Militar e da Polícia Civil e do Detran nas ruas da cidade. As polícias militar e civil efetuaram 110 flagrantes, com 244 adultos detidos e 34 menores apreendidos, envolvidos em diversos tipos de ocorrências. Também houve recuperação de veículos, apreensão de drogas, armas e munições. Foi um trabalho coordenado e que teve um sucesso que vocês estão vendo aí, a redução de todos os tipificações criminais. Já o Departamento Estadual de Trânsito teve um aumento de mais de 150% nas ocorrências. Cerca de 230 condutores foram flagrados dirigindo sob o efeito de bebida alcoólica durante a semana do carnaval. Mas esse número é o reflexo do aumento nas fiscalizações. Foram mais de 2.500 testes realizados. 230 constatações, entre constatações e recusas, e isso reflete um aumento de 150% no número em relação ao mesmo período do ano passado. Mas a gente acredita que esse número, no ano passado, não tenha chegado sequer a 900 exames. Então, a gente pode atribuir também e, fundamentalmente, ao aumento das fiscalizações, a esse acréscimo de constatações de alcoolemia. E olha só, esse é um problema muito grave que infelizmente continua acontecendo aqui em Manaus, né? São 230 pessoas que foram flagradas dirigindo alcoolizadas. Essas pessoas podem perder o direito de dirigir e de imediato já vão ter que pagar uma multa de quase R$3.000, o que é muito difícil de entender. Como alguém prefere correr o risco de arriscar sua própria vida, arriscar a vida de outras pessoas, ficar sem dirigir, perder a habilitação por pelo menos um ano e ainda pagar uma multa de R$3.000. Em caso de reincidência, essa multa é um valor dobrado, chegando aí a 5.800 e alguma coisa. Então, é um valor extremamente alto, um prejuízo muito grande para a sociedade como um todo. E ainda assim, as pessoas continuam cometendo esse tipo de infração, mesmo pesando no bolso, mesmo com todas as campanhas que são feitas e campanhas de orientação e até essas penalidades mais severas, né? Infelizmente, as pessoas ainda não aprendem e costumam aprender somente quando acontece algo mais trágico com si próprio ou com alguém da família. A gente espera que a gente possa dar notícias melhores relacionadas a isso, porque infelizmente o número de pessoas imprudentes que continuam cometendo esse tipo de crime, correndo risco de tirar a vida de outra pessoa, ainda é muito grande. E o Manaus Trans também fez um balanço do número de acidentes durante o carnaval. De acordo com o Instituto de Fiscalização, houve uma redução de 60% no número de mortes de trânsito. Na avaliação geral, houve uma redução de 34,21% de vítimas de trânsito fatais ou lesionadas entre os dias 1º e 5 de março deste ano. E segundo o Manaus Trans, apenas 2 mortes foram registradas nas ruas da capital amazonense no período carnavalesco. Para fiscalizar as ruas nesse carnaval, foram acionadas 300 agentes que fizeram monitoramento das vias utilizadas por bandas, blocos e autorizados todos pela Prefeitura de Manaus. Outra preocupação foi fazer ações educativas com o público no sambódromo e no sábado de carnaval e também no período pré-carnavalesco. Foi feito um trabalho de educação no trânsito para funcionários de empresas do Distrito Industrial. E agora a gente muda de assunto, vamos falar de saúde. A vacina contra a gripe H1N1 ainda não está disponível na rede pública. A campanha só deve ocorrer em abril, mas em algumas clínicas particulares, quem puder pagar pode receber a dose. Por isso, muita gente está correndo para se prevenir por causa do surto da doença aqui no estado.
O medo de ser mais um dos diagnosticados com a gripe H1N1 levou muita gente a acordar cedo para se vacinar nesta clínica na zona centro-sul da capital. O Jander até veio equipado com máscaras porque se preocupou com a saúde dele e dos filhos. Tenho usado bastante álcool em gel, todo momento que eu entro em ambientes fechados eu tenho usado a máscara e tenho também feito isso com meus filhos. Este é um dos poucos locais onde a vacina é comercializada e foi preciso enfrentar esta fila para conseguir uma dose, mesmo com custo elevado. Cada aplicação custa R$ 150. Tem pessoas que não podem pagar. Como é que fica essas pessoas, né? Segundo o último boletim epidemiológico, o vírus influenza A já matou 17 pessoas no Amazonas. A maior parte desses pacientes já tinha fatores de risco, como outros problemas respiratórios e diabetes. A situação deixou quem faz parte deste grupo em alerta. Inclusive, meu genro está internado, numa UBS com suspeita de H1N1, então já era para ter sido tomada uma providência. A vacina na rede pública deve ser disponibilizada em todo o estado até a primeira semana de abril, segundo o Ministério da Saúde. A dona da clínica explica que teve acesso a este lote do remédio fabricado por um laboratório diferente do que tem convênio com o governo federal. O fabricante da vacina do governo é o Instituto Butantan. Todas as vacinas da rede privada de gripe são importadas. Então, assim, o tempo de fabricação dela é outro, entendeu? Ela, na verdade, elas são fabricadas em dezembro, janeiro, e aí nesse período ela está chegando no Brasil. Em 2018, o estado não atingiu a meta de vacinar mais de 90% da população considerada de risco. E enquanto a campanha de vacinação não começa, a rede pública oferece apenas o tratamento para os pacientes diagnosticados com a síndrome respiratória. Todas as unidades de saúde estão preparadas para receber os casos suspeitos da doença. Mas o antiviral, indicado para quem já apresenta os primeiros sintomas, só está disponível em 23 UBSs, incluindo as 10 que funcionam em horário estendido. O Mauro preferiu não esperar até o início da campanha de vacinação e trouxe os 2 filhos para serem imunizados. Muitas notícias que não são boas, de mortes, então eu resolvi prevenir. E a Luísa ficou surpresa ao descobrir como é fácil se proteger contra o vírus. Foi uma picadinha de nada. Pena que são poucas as pessoas que conseguem ter essa picadinha de nada e conseguir se proteger pagando R$150, né? Enquanto isso, outras dezenas estão doentes do vírus H1N1, 17 pessoas já morreram, já foi decretada situação de emergência. A rede particular tem vacinas em uma pequena quantidade e a rede pública ainda não conseguiu essa disponibilidade. O governo do estado decretou essa situação para que o Ministério da Saúde olhasse para o Amazonas com uma preocupação maior. E na época foi confirmado pelo ministro de Saúde que essas vacinas, assim que estivessem prontas, chegariam para a gente com o máximo de urgência, o que ainda não aconteceu, né? De acordo com o Ministério da Saúde, essas vacinas são produzidas pelo Instituto Butantan e levariam em torno de 6 meses para que estivessem prontas e disponíveis na rede pública. Infelizmente, quem puder, só quem pode, quem tem esse dinheiro extra, quem tem essa condição de se imunizar, vai poder já se imunizar de imediato, já nesse mês de março. A vacina custa cerca de R$150 e tem uma lista de espera nos únicos locais que já estão fazendo vacina. Quem não pode vai ter que continuar fazendo as imunizações comuns, né? Lavando bem as mãos, usando álcool gel, tentando evitar locais de grande aglomeração para evitar o contato com o vírus que está circulando e fazendo várias vítimas. E você lembra que ontem nós noticiamos que Irunepé decretou emergência e que a água já toma conta de 95% dos bairros do município? Então, o governo federal reconheceu nesta quinta-feira a situação de emergência da cidade causada pela cheia do rio Juruá. Quase 13 mil pessoas já foram afetadas pela enchente no município. O governo do Amazonas também já confirmou o status da localidade. A medida deve facilitar as ações para ajudar as famílias atingidas. Pelo menos 3 bairros da cidade estão submersos. 62 escolas tiveram as aulas prejudicadas e os prejuízos no setor primário já passam de R$1 milhão. O rio deve continuar subindo nos próximos dias e, de acordo com a prefeitura, 4.500 famílias tiveram as casas invadidas pela água. E começa hoje o prazo para o eleitor faltoso evitar o cancelamento do título. O Fred Rocha está ao vivo, vai trazer os detalhes para a gente. Fred, está ao vivo. Oi, Fred, já está ouvindo a gente?
Fred vai trazer informações sobre o procedimento para evitar que ocorra esse cancelamento. A gente está falando para quem deixou de votar nas últimas 3 eleições, né, Fred? Muito bom dia. Muito bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Exatamente, essas pessoas precisam correr. Quem deixou de votar nos últimos 3 pleitos precisam pagar as multas referentes a essas faltas. Essas pessoas devem comparecer aqui no cartório eleitoral, no Tribunal Regional Eleitoral, na Avenida André Araújo, número 200, bairro São Francisco, e elas precisam trazer um documento com foto, o título de eleitor e também um comprovante de residência. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, mais de 2,5 milhões de brasileiros estão nesta situação. Vale ressaltar que contam os turnos das eleições passadas e também os pleitos suplementares, para que as pessoas tenham ideia, então, se elas deixaram de faltar a 3 turnos e também aí entra a contabilidade das eleições suplementares, elas precisam vir aqui ao TRE para resolver esta situação. O detalhe é o seguinte, ao comparecer aqui ao TRE, essas pessoas precisam trazer essa documentação, porque se não conseguirem fazer isso até o dia 6 de maio, que é o prazo limite para resolver este problema, essas pessoas vão ter o título de eleitor cancelado. Uma vez que isto aconteça, esta pessoa não vai poder tirar o passaporte, outra via de carteira de identidade, também receber salário de função ou emprego público, participar de concorrência pública ou administrativa estatal, também não vai conseguir empréstimo, constituição pública, conseguir também a matrícula em uma instituição de ensino e ainda ser nomeado em cargo público. As pessoas que não terão o título cancelado são aquelas que não são obrigadas a votar, como jovens entre 16 e 18 anos e também as pessoas acima de 70 anos. O mesmo vale para quem tem algum tipo de deficiência, cujo voto é muito oneroso, seja pela questão do transporte, deslocamento até o colégio eleitoral. Se você tiver alguma dúvida, basta acessar o site www.tre-am.jus.br. Adriane. Ok, Fred, muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. E agora chegou o momento da nossa interação ao vivo com a Rádio FM O Dia. Vem comigo que a gente vai conversar ao vivo com Emanuel Cardoso, que está lá na 93.1. Olá, Emanuel, muito bom dia para você. Oi, Adriane, bom dia para quem te acompanha aí na tela da TV A Crítica. E feliz Dia da Mulher para você e para todas as mulheres do Manhã no Ar. Eu não desenhei a florzinha como nosso companheiro de redação, mas gostaria de parabenizá-lo pelo gesto tão importante para as nossas colegas de redação, para as colegas mulheres da madrugada da TV A Crítica. Muito obrigada, Emanuel, muito obrigada. Agradeço o nome de todas as meninas aqui que estão desde a madrugada trabalhando já para levar para você de casa, para você ouvinte, as principais notícias desse dia. Emanuel, vamos falar de novo da taxa de lixo que está aí prestes a ser cobrada pela Prefeitura. Esse foi um assunto ontem, um assunto que está gerando polêmica na Câmara Municipal de Manaus. Os parlamentares estão contestando. Ontem nós adiantamos aqui no Manhã no Ar que a Prefeitura pensa em começar essa cobrança agora no mês de junho, mas é preciso esclarecer algumas coisas. A Prefeitura está dizendo, Emanuel, que se não cobrar, vai cometer crime de responsabilidade fiscal, que é a Justiça que mandou. Mas a Prefeitura não está dizendo que foi ela que foi lá cutucar a Justiça, né? Exatamente. Pedir para cobrar. Exatamente. Uma decisão de 2013 suspendeu a cobrança dessa taxa. A Prefeitura recorreu, e aí já no ano passado, e agora a Justiça decidiu sobre 5 ações de inconstitucionalidade em relação a essa proposta, e a Justiça decidiu então, determinou que não havia nada de inconstitucional, a Prefeitura está seguindo. Adriane, acontece que alguns parlamentares dizem que esta cobrança pode ser suspensa com uma comunicação do prefeito para a Câmara de Vereadores. Uma simples comunicação, é um ato administrativo, é um ato da administração pública, não há nada simples disso, o que há é o processo legal mesmo. Então, essa atitude suspenderia essa cobrança.
mas pelo contrário, a Prefeitura já se prepara aí para ter um acréscimo na receita de 2019, já contando com a taxa do lixo, um acréscimo de 9,11% na arrecadação e, de acordo com o jornal A Crítica, uma arrecadação que pode chegar a 25 milhões de reais em 2019. Uma cobrança que atingiria cerca de 114 mil contribuintes dos cerca de 500 mil contribuintes que a cidade de Manaus tem. Essas pessoas passariam a pagar uma taxa mensal em relação ao lixo residencial, uma taxa mensal de no máximo R$ 90 para o caso de residências que acumulem algo em torno de 200 litros de lixo. Ontem, inclusive, Adriane, você trouxe um questionamento que é importantíssimo, né? Como é que isso vai ser mensurado? Mas, enfim, a Prefeitura já divulga que esse pagamento poderá ser parcelado em até 4 vezes, poderá ser feito nos mesmos moldes que hoje é feito o pagamento do IPTU, mas é uma cobrança mensal e o trabalhador assalariado ou mesmo aquele que vive de algum tipo de incentivo ou de bolsas do governo, e a gente sabe que há muitas famílias nessa situação, vão ter aí que preparar R$ 90 a menos no orçamento mensal para cumprir com essa taxa do lixo. A situação segue em discussão na Câmara dos Vereadores, mas, Adriane, você que acompanha a política bem mais tempo do que eu, a gente sabe que hoje a Prefeitura tem a grande maioria dos vereadores, a gente não sabe até onde essa discussão vai encaminhar, até onde essa crítica será feita, mas parlamentares federais, inclusive, já estão se manifestando sobre este caso, estão dizendo que sim, que é de responsabilidade da Prefeitura. Tem um vereador que se sente ofendido, mas eu costumo dizer que a Câmara funciona como o quintal da Prefeitura. O que a Prefeitura quer é feito por lá. Não tem muita discussão, não tem muito questionamento, não tem essa função de fiscalizadora que a Câmara deveria ter. São 41 vereadores, 40 fazem parte da base aliada. Então você vê que o que o prefeito quiser vai ser aprovado ali. O que pode ser bom se ele realmente quiser não cobrar essa taxa, que aí vai depender dele, no caso. Porque ele pode apresentar uma mensagem, enviar à Câmara Municipal e, se os vereadores aprovarem, essa cobrança não precisa ser feita. Agora, não dá para usar a justificativa de que, se eu não cobrar, estou cometendo crime de responsabilidade fiscal. A justificativa, se a cobrança existia, é de que eu quero aumentar a arrecadação e vou tirar dessa parte do lixo. Seria essa. Tem que ser um esclarecimento muito justo, muito claro. A gente precisa saber por que a gente está pagando a mais ou vai começar a pagar a mais, porque já tem todos os outros impostos que a gente já paga. A CMF tem essa meta de aumentar a arrecadação em torno de 10%. Lá existem alguns estímulos para os fiscais, até para atingir essas cotas, de dar canetada mesmo, de aplicar as multas, as punições e ter esse retorno financeiro. A gente sabe que a arrecadação precisa ter um aumento, mas eu acredito que não é cobrando a taxa do lixo necessariamente, tentando aumentar a arrecadação dessa forma, sendo que existem várias formas de até estimular o pagamento de dívidas atrasadas, quando a Prefeitura faz campanhas de negociação, entre outras coisas, consegue ter uma entrada muito boa de dinheiro, né? Principalmente quando eu falo de IPTU, que o IPTU existe um índice de inadimplência muito grande aqui na cidade. Agora, a gente vai ver agora, nos próximos dias, essa repercussão, se de fato vai haver interesse político, vai ter interesse dos parlamentares de livrarem a gente dessa cobrança, porque essa cobrança pode chegar a R$ 90, mas ninguém teve um aumento salarial de R$ 90, né? O salário mínimo não aumentou dessa forma, então de onde vai sair esse dinheiro? Exatamente, sem falar que a gente já paga uma das maiores cargas tributárias do mundo, não é nem da América do Sul ou da América Latina, é do mundo, e aí vem mais um imposto desse R$ 90, Adriane. Em média, o brasileiro contribui com cerca de R$ 150 por mês em relação a tributos. Um brasileiro médio aí. Aí acrescentar R$ 90 aí realmente não parece justo, sobretudo numa cidade como Manaus, que temos problemas gravíssimos de infraestrutura, seja em relação a esgoto, a condições de vias, a condições do transporte coletivo, e esses impostos estão sim sendo cobrados, existe inclusive um acréscimo, um crescimento na arrecadação nos últimos anos, e a população muitas vezes acaba não recebendo ou não vendo esse dinheiro sendo aplicado. Pelo contrário, acompanha agora a notícia de que mais um imposto pode ser criado, e bem aí, né? A partir de junho é a previsão.
E daqui a pouquinho a gente já vai estar discutindo também aumento de tarifa de ônibus, né? Estamos já no mês de março, essa discussão acontece já. Agora, Emanuel, vai lembrar que essa cobrança varia de R$10 a R$90, alguns imóveis vão ser isentos, incluindo aí terrenos, e algumas empresas já pagam de outra forma essa coleta de lixo específica. A gente tem um problema muito grande que é o problema de lixeira. A lixeira pública da gente aqui não trabalha nas condições em que deveria, e ainda é a única do Amazonas. Os outros municípios sequer têm algum sistema de tratamento de lixo, e isso precisa também ser resolvido. O local é muito questionado, né, ali logo depois da barreira, no quilômetro 7 da M010, enfim, é um problema que é muito antigo. A antiga lixeira lá onde é o Novo Israel hoje, depois foi para lá, a cidade foi se estendendo, enfim, hoje tem lixo demais para lugar de menos, né? Não tem o tratamento adequado. Se a prefeitura justificasse que de fato isso iria acontecer, mas não há essa justificativa, que parece o interesse líquido e claro de aumentar a arrecadação do município através dessa cobrança. Exatamente. Obrigada, Emanuel, pela participação. Um excelente dia para você. Bom fim de semana para todo mundo. Feliz Dia da Mulher para as mulheres ouvintes da FM O Dia. Muito bem. Feliz Dia da Mulher mais uma vez para todas as mulheres e bom fim de semana, Adriane. Segunda-feira a gente se encontra por aqui, hein? Até lá. Tchau, tchau. E olha só, câmeras de segurança registraram os momentos em que duas mulheres atravessaram a rua no meio dos carros e são surpreendidas por um caminhão. Olha só as imagens. A imagem de uma câmera de vigilância registrou o momento do atropelamento. Os carros estavam parados esperando o semáforo abrir. Duas mulheres aproveitam para atravessar a rua. Nesse instante, os carros começam a seguir e o motorista da carreta parece não ter visto que elas estavam à frente do caminhão. A Maria Alideia da Silva, de 72 anos, tinha ido até o mercadinho comprar pão e atravessava a rua neste ponto com a filha dela, mas infelizmente foi atingida pela carreta neste ponto e faleceu. O corpo já foi removido pelo Instituto Médico Legal. Agora, o que ficou aqui é o medo dessa população de que outros acidentes voltem a acontecer, assim como este e como muitos outros que já ocorreram nesta área da Avenida Rodrigo Otávio. A comunidade já solicitou quebra-mola, sinalização, e não tem quebra-mola nem do lado de lá, nem do lado daqui. Também não tem sinalização e também eles não respeitam na hora das crianças atravessarem. Eu já vi várias vezes, que eu moro bem aqui na frente, eu já vi várias vezes carreta frear em cima de criança, passar raspando. Os de lado de lá param, mas os do lado daqui não param, entendeu? E eu já mandei e-mail para Manaus Trans, já reivindiquei, mas não adianta nada. Até agora, até o momento, não apareceu ninguém para resolver essa situação. Eu conversei com a dona Simone Mendonça, que é uma das líderes dessa comunidade, e ela fala justamente o que outras pessoas falam, da velocidade com que os veículos passam aqui, inclusive faz uma reivindicação, pede que o quebra-mola que existia nessa avenida seja refeito, porque ele foi tirado quando houve o recapeamento desta pista. A dona Simone era vizinha desta vítima, da dona Maria, de 72 anos, que infelizmente faleceu nesse acidente. Ela era conhecida como Dona Santa, né? Uma vizinha muito querida pela nossa comunidade. Muito triste ver essa fatalidade acontecendo, né? E nós queremos, assim, solicitar às autoridades da Manaus Trans, inclusivamente, que quando fizeram o recapeamento aqui na avenida, passaram o recapeamento por cima do quebra-mola, né? Então, o quebra-mola ali, ele ficou não apareceu mais, né? Então nós solicitamos aqui o quebra-mola novamente, né? Que vai amenizar muito aqui a nossa comunidade. Inclusive já tem várias assinaturas na Manaus Trans, tá? Várias assinaturas. Estamos esperando uma resposta, né? O acidente ocorreu no sentido Bola da Suframa, bairro. Mas os moradores também relatam que muitas carretas, no sentido oposto da via, não respeitam nem o sinal vermelho ali. O seu Silvio é um desses moradores daqui, morador deste local, e que também está revoltado com essa situação, né, Silvio? Muito revoltado, é porque eu sou morador aqui do bairro e constantemente a gente vê irregularidade de carretas. As carretas, elas param em um local proibido, quando não, elas descem o sentido aeroporto, bairro,
O sinal está fechado, principalmente chegando na sexta-feira em diante, eles param, eles não param no sinal, eles descem em alta velocidade. Eu já corri o risco de ser atropelado já 2 vezes, já com minha família dentro do carro, e eles não respeitam de forma alguma. Aqui, o Manaus Trans aqui praticamente não faz nada, porque o Manaus Trans ele chega aqui, é mais antes a gente colocar um cone do que o Manaus Trans. O Manaus Trans não está fazendo nada na nossa cidade de Manaus. Em relação a trânsito, eles não fazem nada. A gente já chamou Manaus Trans para verificar. Aqui a gente tinha uma redução de velocidade, que era um corujinha, e foi retirado, aonde a gente conseguia se resguardar mais ainda. Mas agora, no momento, não tem, só tem um sinal. E os carreteiros não respeitam o sinal. Em nota, o Manaus Trans informou que vai encaminhar uma equipe técnica ao local para recolocar o quebra-molas. E aí a gente faz vários questionamentos relacionados a esse problema e esse acidente que aconteceu. Um deles é que esse acidente aconteceu numa área do Distrito Industrial, ou seja, é uma área em que há grande movimentação de caminhões, porque é um local de área de escoar a produção. Infelizmente, a gente não tem outras alternativas, né? O Polo Industrial de Manaus não tem uma estrutura férrea, não tem como escoar a produção de outra forma que não seja através dessas carretas. Não houve planejamento ao longo dos anos e a consequência disso são carretas circulando em ruas inapropriadas, em horários inadequados e causando acidentes. Ao que parece, nessa situação específica que você revê agora no vídeo, foi uma grande fatalidade. O sinal estava fechado, as pedestres resolveram atravessar fora do sinal, o que é muito comum atravessar enquanto o trânsito está parado, só que o sinal abriu enquanto elas estavam atravessando. Por se tratar de uma carreta, o veículo acaba sendo mais alto, é muito provável que o condutor não tenha conseguido visualizá-las e acabou atropelando. E a senhora, infelizmente, morreu nessa tragédia. O motorista prestou assistência no local, depois foi encaminhado à polícia, foi autuado em flagrante por homicídio culposo, que é quando você tem culpa, mas não houve a intenção de matar. Ele pagou a fiança de R$ 1.500 e agora vai responder esse crime em liberdade. E uma menina de 9 anos foi resgatada ontem em uma área de mata em Parintins. Os policiais militares do 11º Batalhão foram chamados depois que a madrasta da menina disse que ela havia sumido ao sair de casa para pegar um brinquedo próximo ao conjunto residencial Vila Cristina, na zona sul do município. Preocupada, toda a vizinhança se mobilizou nas buscas. Após quase 4 horas, a criança foi encontrada muito assustada e contou para os policiais que tinha se embrenhado na mata por medo de apanhar da madrasta. Devido à denúncia, o Conselho Tutelar vai acompanhar o caso. E depois do intervalo, a gente mostra o caso da filha que esfaqueou a própria mãe ontem. A gente também traz que na véspera do Dia da Mulher, um homem que agrediu e quase matou a companheira afogada. Os detalhes desse caso de violência doméstica você vê em instantes. Não saia daí que eu volto já já.